Antes da Boomer, a loucura social contribuiu para espalhar falsas crenças, como aquelas que inspiraram a caça às bruxas de Salem. Mas os ataques graves eram mais raros do que são hoje. A velocidade, o idiotismo e o crescimento exponencial das falsas percepções sociais têm sido amplificados a ponto de as pessoas com frequência parecerem já não estar vivendo no mesmo mundo, o real. Hey people, Gaspidion aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Antes de começar essa pequena conversa, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e se inscrevam no canal do Telegram do Sinceroteca, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo, quando eu vou participar de alguma live, enfim, lá vocês ficam por dentro de tudo. 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais foi escrito por Jaron Lanier e traduzido por Bruno Casotti. Esse livro foi o primeiro livro do Experiência Literária, o clube de leitura dos meninos do Luago nos livros. Essa experiência foi incrível. Para vocês saberem mais sobre isso, eu vou deixar o vlog que os meninos fizeram sobre a experiência aqui na descrição do vídeo e nos cards. Ler esse livro no Experiência Literária foi muito enriquecedor, porque durante a leitura a gente foi discutindo sobre os argumentos e isso amplificou a experiência, o entendimento do livro. Alguns argumentos só na leitura que eu fiz não tinham sido tão impactantes, mas aí na hora da discussão eu tive um outro olhar, eu tive cartaz, sabe? Foi assim, algo gratificante. Esse livro, ele pode aparentar ser mais um livro de autoajuda ou um livro de uma pessoa impondo regras, alguém que tá desesperado e meio alarmista sobre as redes, mas não é. O Jaron sabe muito bem do que ele tá falando. Aqui mesmo, na biografia do autor, diz que ele criou os primeiros produtos de realidade virtual comerciais e introduziu avatares, experiência multipessoa em mundos virtuais e protótipos de grandes aplicativos de realidade virtual, como os de simulação cirúrgica, por exemplo. Então não é qualquer pessoa que tá falando, é alguém da área, alguém que entende sobre esse processo, e é por isso que ele resolveu escrever esse livro, porque nós temos uma percepção muito errônea das redes. O autor fala um pouco sobre a Boomer, qual a função dela, para que ela existe, como os nossos dados são coletados, como os nossos dados são vendidos, por que a gente fica tão irritado nas redes sociais, por que a gente fica tão sensível e por que isso é interessante para Boomer. Ele fala muito sobre o comportamento de alcateia, como a gente está perdendo a nossa personalidade, como tudo nas redes sociais é tirado de contexto, como não existe contexto nas redes sociais e como aos poucos, nos comportando da maneira que a Boomer espera, nós estamos ficando cada vez mais babacas. Ler esse livro foi um verdadeiro tapa na cara, porque além, sim, de identificar o comportamento do outro, comportamentos que já vinham me incomodando em redes como o Twitter, por exemplo, que vai ser o assunto final desse vídeo, eu também percebi o meu comportamento, em que momentos eu estava sendo um troll, em que momentos eu estava cooperando com o hate nas redes, em que momentos eu estava sendo um babaca com as outras pessoas. Aqui, o autor enfatiza como a nossa mudança de comportamento virou um produto, como a maneira que passamos a agir nas redes se tornou rentável para a Boomer, né, para os donos da Boomer. Na página 41 ele afirma: sua mudança de comportamento foi transformada em produto. E não é à toa que as pessoas mais babacas fiquem mais famosas e ganhem cada vez mais visibilidade. Aqui na página 45 o autor diz: sem outra riqueza a ser conquistada além da atenção, as pessoas comuns tendem a se tornar imbecis, já que os holofotes sempre apontam primeiro para os mais babacas. Quanto mais tempo nós passamos nas redes, maiores são as possibilidades de nos tornarmos babacas. É assim que o autor constrói sua linha de raciocínio. Ele nos mostra, através desses 10 argumentos, como o nosso comportamento está sendo mudado e por que ele está sendo mudado. Foi uma leitura muito válida porque eu realmente saí um outro João depois de ler esse livro e discutir esses argumentos no Experiência Literária. A minha visão sobre as redes é totalmente diferente. É por isso que eu apaguei o Twitter, a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. É por isso que eu tô atento no meu comportamento lá no Instagram, porque agora eu tenho consciência
consciência do que a boomer pode fazer comigo. E sim, tiveram alguns momentos que eu estive resistente aos argumentos do autor, porque eu ficava pensando, não, mas as redes sociais são importantes, os movimentos sociais, as discussões que estão rolando. Só que aí, lendo esse livro, eu só reafirmei uma percepção que tinha antes, porque eu já estava meio incomodado com a forma rasa que as discussões eram feitas nas redes. A forma rasa como o Twitter esvaziava qualquer assunto que é relevante. E aqui eu entendi porque, afinal de contas, a rede social ela não foi construída para, digamos, amplificar esses debates, levar esses debates para todo mundo. Essa não é a intenção. Inicialmente, ela pode dar até um holofote, mas a que preço? Aqui a gente descobre. Inclusive, agora eu vou até ler o nome dos argumentos para vocês sentirem mais ou menos qual é a linha do autor e se interessarem em comprarem um livro, porque, sinceramente, para mim vale muito a pena. O argumento 1 diz: você está perdendo o seu livre-arbítrio, porque a gente tem essa falsa sensação de que a gente faz o que quer nas redes, mas essa não é a verdade. A partir do momento que eles mudam o nosso comportamento e que a gente fica viciado nessas redes, a gente não tem um livre-arbítrio. O argumento 2 diz: largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos. Convivendo na comunidade literária, vocês que sabem o que é Bookstan, estão lá envolvidos em todas as tretas, em todas as semanas, porque toda semana é um mix de treta que se repetem, mas toda semana tem algo para se discutir. Vocês sentem que a saúde mental de vocês está em dia? Porque a minha tava indo pro ralo. 3. As redes sociais estão tornando você um babaca. Aqui eu percebi o quão intolerante eu estava ficando, quanta raiva eu andava sentindo, e eu entendi o porquê dessa raiva e dessa intolerância que estava tomando conta de mim. Isso tem muito a ver com o ambiente das redes sociais e a forma como nós somos levados a ficar cada vez mais raivosos e cada vez mais babacas. 4. As redes sociais minam a verdade. A gente sabe sobre o advento da fake news, sobre os robôs. Aqui ele fala bastante sobre isso, tanto sobre fake news como sobre contas falsas, e a gente entende como a verdade está cada vez mais escassa nesse ambiente. Esse não é um ambiente para se espalhar a verdade, esse é um ambiente para engajar. O argumento 5 ele é muito importante. As redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. Não existe contexto em rede social, gente, não existe contexto em 280 caracteres. Tudo pode ser distorcido, tudo pode ser levado por um lado que vai beneficiar A ou B. A gente tem se posicionado por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente leu, por aquilo que a gente pesquisou, ou a gente está se posicionando por conta de posicionamentos de outras pessoas. O argumento 6 diz: as redes sociais destroem sua capacidade de empatia. Tem muita relação com o argumento anterior. Quando a gente tira algo de contexto, quando a gente joga um hate direcionado a uma pessoa, a gente não tá tendo empatia. A gente tá pensando no nosso like, às vezes no nosso engajamento, ou só se comportando conforme a alcateia, porque existe esse comportamento de alcateia nas redes, e a gente desumaniza o outro. A gente esquece que ali é um outro ser humano, uma pessoa com sentimentos, então a gente faz o linchamento virtual e tá tipo, ok, caguei. Não importa as consequências, porque não existe mais empatia nesse meio. O argumento 7 é a reafirmação de algo que já tinha sido dito em outros argumentos, que as redes sociais deixam você infeliz, só que aqui o autor desenvolve um pouco mais e diz o porquê e como a boomer ganha com isso. O argumento 8 foi riquíssimo, eu achei que ia para um lado e foi para o outro, que é: as redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica. Foi um argumento muito bom, já puxou para um lado político muito interessante. Eu lembro que na discussão, a discussão foi riquíssima sobre esse aqui e é um argumento que acho que vale muito a pena ser lido. Então, por favor, comprem e leiam esse livro. O argumento 9 é: as redes sociais tornam a política impossível. É aqui que a gente percebe que, por mais que aparentemente pareça que as redes sociais têm dado voz para algumas causas super importantes, em algum momento isso se volta contra a gente. E não interpretem o autor como um babaca que não liga para movimentos sociais. Não é isso. Ele explica que ele faz até um recorte sobre como sim algumas causas ganharam uma visibilidade maior. Só que, gente, as redes vão desvirtuar tudo isso. As redes vão esvaziar os debates. Eu sou a prova viva disso. Eu percebia isso no Twitter o tempo todo. No final, nós só temos pessoas com raiva uma das outras, debates esvaziados e discursos distorcidos. O argumento 10 diz: as redes sociais odeiam sua alma. É um argumento que tem alguns pontos interessantes, mas ele faz algumas metáforas, ele
faz uma comparação com religião. Eu confesso que foi o argumento que eu menos gostei. Mas como um todo, é um livro muito interessante porque me fez refletir bastante, me fez refletir sobre o meu comportamento. Foi um momento de autocrítica, me levou a tomar uma decisão. E eu recomendo demais essa leitura, recomendo demais vocês participarem dos próximos Experiência Literária, que é aí o Clube do Livro dos Meninos do Lago. Com certeza foi uma experiência transformadora. Sobre o livro em si, eu dei 4 estrelas para ele. Como eu disse, a experiência do debate tornou tudo muito melhor. Alguns argumentos que só lendo eu tinha achado ok, na hora dos debates, se tornaram um dos meus favoritos, então isso foi muito positivo. Mas eu acho que, em termos de escritas ali, principalmente nos primeiros capítulos, eu não estava gostando muito da narrativa, senti que o autor poderia melhorar em alguns pontos, mas isso é só uma pequena questão e uma percepção minha, pelo menos eu que me incomodei um pouco, isso não vai ser incômodo para todas as pessoas. Eu li alguns livros de desenvolvimento pessoal nesses últimos meses, e esse aqui fluiu de uma maneira totalmente diferente, foi para um lado totalmente diferente, e eu gosto que o autor, ele coloca referência em tudo, mas aqui é referência científica, tá, gente? Não é essas referências aleatórias, não. Ele vai colocando, vai explicando, e vai tendo na nota de rodapé o link para você ir atrás, ele vai comprovando tudo o que ele disse, como se fosse um TCC, sabe? A gente que faz TCC e tem que ficar lá referenciando quem disse. O autor meio que faz isso. Claro, tem ali as opiniões dele, mas as opiniões sempre reforçadas por matérias, por artigos, por coisas que comprovem aquilo que ele tá falando. Então isso é um ponto muito positivo. Agora que eu já falei do livro em si, eu gostaria de falar sobre o Twitter. Afinal de contas, por que eu apaguei o Twitter? Foi só por ler esse livro? Bom, assim que a experiência literária começou, eu saí do meu Twitter. A minha intenção era voltar no dia 14 de dezembro, do meu Twitter pessoal. Então eu desloguei dele, deixei ele lá, não fiquei olhando notificação, não fiquei olhando nada, e fiquei só usando o Twitter do Sincerateca. Durante esse processo, mesmo afastado das minhas redes sociais, eu acompanhei de longe uma treta que envolvia bookstans, booktubers e uma editora. Eu consegui ver erros de ambas as partes, eu vi momentos que todos se equivocaram. E aí eu fui percebendo como cada nicho ia distorcendo o que o outro falou. E fui acompanhando essa confusão, essa indisposição, que eu percebi que aquele não era mais um ambiente pra mim. Não dava mais pra continuar ali, porque eu via que aquele é o próprio comportamento da rede social. É assim que as coisas funcionam lá. Ninguém quer saber exatamente de fatos ou verdades. As pessoas querem defender seus pontos de vista e vão fazer isso da maneira que for mais conveniente. E no meio disso tudo, todo mundo se perde, todo mundo fica incoerente. E eu não queria mais fazer parte disso, eu não queria me sentir coerente no meio dessa rede social. Então eu resolvi apagar o meu pessoal de uma vez por todas, porque a minha esperança era voltar pro pessoal um dia e ter uma relação saudável. Mas usando só do Sincerateca e tendo tido contato com aquela treta, eu percebi que eu nunca teria essa relação saudável. Porque pelo menos no Twitter, eu acho que isso não é possível. Mas é claro que essa decisão não veio da noite pro dia. Claro que tivemos várias discussões de experiência literária, mas como eu disse, eu já tinha vivido diversas situações no Twitter que já faziam com que eu me sentisse mal naquele lugar. Antes de apagar o meu Twitter, eu tinha trancado a minha conta. E eu tranquei porque eu passei por uma situação muito desconfortável envolvendo autores nacionais da bolha que eu faço parte por conta de uma opinião de leitor que eu dei. Eu fiquei um tempo sem tocar nesse assunto, eu não armei barraca e confusão no próprio Twitter quando tudo aconteceu, porque lá eu já tinha noção que é isso que acontece na rede, né? Se eu respondesse, ia dar engajamento, muita gente ia ficar curiosa pra saber quem falou o quê, iam gerar alguns ataques e eu não queria contribuir para esse tipo de comportamento. Então eu só tranquei minha conta e me retirei, mas foi algo que me chateou e me magoou bastante. Eu dei uma opinião em menos de 280 caracteres sobre referências em livros YA. Na verdade, uma pessoa tinha falado já sobre isso, só que a pessoa usou Harry Potter. E como eu disse, a gente vive em bolhas, né, no Twitter. E na nossa bolha, é meio que consenso que Harry Potter já foi cancelado por conta das declarações de J.K. Rowling. Falar de referência a Harry Potter em livro YA, tudo bem, porque você tá falando de algo que as pessoas já entenderam que foi cancelado e tá tudo certo com isso. Mas eu, ao retweetar esse tweet e falar que eu estava cansado de referência em YA de forma geral, né, eu usei até um saturei, porque de fato eu estava saturado por conta dos livros e contos que eu andei lendo nesse ano, eu mexi num ninho de vespas. Porque eu falei de uma forma mais generalista, eu não tava falando de algo que já tá cancelado. E aí, nesse momento, eu incomodei.
E vários autores começaram a citar meu tweet com: então não leia meu livro tem muita referência, então você vai detestar o meu livro, eu amo referência, etc. Muita gente tomou como pessoal. E teve gente que não respondeu meu tweet, mas postou print, e esses prints rodaram, meu nome rodou. E eu fiquei muito magoado, porque é justamente isso, na rede social não existe contexto. A gente nunca sabe como as pessoas vão ler e interpretar o que a gente escreve nas redes. Mas faltou ali o famoso recorte, né? Nesses momentos, todo mundo esquece de recorte. Quem é o João Vitor? Antes de ser um booktuber, antes de ser um tuiteiro, eu sou um leitor. Eu estou consumindo esses livros, eu estou lendo, eu estou dispondo do meu tempo. E engraçado que autores que citaram o meu tweet de uma forma atravessada, de uma forma ríspida, são autores que eu já comentei aqui no canal e que eu fiz avaliação positiva sobre os livros. Teve gente que, inclusive, eu tinha dito aqui, tem referência, mas eu não me incomodei, porque eu não achei que foi referência exacerbada, porque meu problema não é com a referência em si, mas com o comportamento, com o padrão que eu estava percebendo como leitor em livros, de referências soltas, jogadas, que não faziam tanto sentido para a história, ou que eram, de certa forma, datadas, que hoje em dia fazem sentido, mas daqui 2 semanas ninguém mais vai entender do que se trata. E foi aí que eu falei: gente, esse lugar não é pra mim. Eu tranquei a minha conta e falei: eu não abro mais esse Twitter pra nunca mais uma situação assim acontecer, porque era a coisa que eu mais tinha medo. Eu via coisas do tipo acontecendo com outras pessoas, quando uma pessoa ou outra influente interpretava algo de uma maneira, fazia um tweet sobre, e aí a pessoa do tweet original era super atacada, e no final das contas era tudo mal entendido. Então eu morria de medo de algo assim acontecer comigo. Aconteceu em uma proporção bem menor, mas foi ali o chacoalhão que eu precisava para começar a me afastar da rede. E aí logo em seguida nós tivemos os 10 argumentos e eu percebi que é isso. Isso é propício de acontecer nas redes sociais, isso é propício de acontecer no Twitter, porque não existe contexto nesse lugar. As coisas que a gente diz lá não fazem tanto sentido. As pessoas estão tão raivosas, elas estão com essa necessidade tão grande de discutir, que elas perdem o senso de interpretação, o bom senso, a empatia. É isso, é assim que essa rede social funciona e é por isso que eu não consigo ficar nela. Nessa situação, me colocaram na caixinha da pessoa chata que reclama de YA, que reclama de referência, sem saberem quem eu sou, sem saberem qual é o meu histórico, o que eu li, o que eu comentei aqui, as notas que eu dei. Gente, eu passei tantos anos lendo Jovem Adulto aqui nesse canal e conversando sobre esses livros. Tá certo que 2020 tem sido um ano de transição e em 2021 vocês vão perceber muito mais, porque são livros que eu não tenho mais tido tanta vontade de ler e de consumir assim. Mas isso não apaga tudo que eu já li, tudo que eu já vivi. Esses livros foram muito importantes pra mim em algum momento. Se hoje eu tô mais crítico a uma leitura ou outra, isso faz parte da minha bagagem como leitor. Eu já li tanta coisa, eu já vi tantos padrões se repetindo. É natural que eu tenha esse olhar um pouco mais crítico a partir de agora. Mas é claro que pras redes isso não importa. O importante é colocar o Gossip John na caixinha do hater de YA e tá tudo certo. E não importa o que esse garoto pensa, mas se ele deu essa seguinte opinião, quer dizer que ele odeia o YA, é uma pessoa que não valoriza a literatura nacional, é uma pessoa que não valoriza a literatura jovem e blá 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 blá, como acontecem nas redes. Por isso, Twitter, fica com Deus. Tô muito feliz com essa minha decisão, tô muito feliz com a leitura desse livro, tô muito feliz de ter participado do Experiência Literária e agora eu vou ficar atento ao meu comportamento em outras redes. O YouTube não deixa de ser uma rede. Eu não vou apagar o meu canal, mas é claro que vou ficar atento nos comportamentos que eu tô tendo aqui e a forma que eu tô influenciando vocês. Vocês sabem que eu tenho essa percepção, eu não gosto de fazer coisas aqui no canal que eu não me sinta totalmente confortável, eu não gosto de incentivar um comportamento ou outro que eu não considero saudável. É esse tipo de reflexão que eu quero ter daqui pra frente com as outras redes que ainda estão ativas, como o Instagram, por exemplo. E se eu precisar apagar o Instagram pra ser uma pessoa saudável, pra ter autonomia e pra não me tornar alguém babaca, eu vou deletar. Bom, gente, é isso. Essa foi a discussão de hoje. Recomendo demais a leitura do livro. Se vocês quiserem comprar esse livro, tem um link aqui na descrição. Comprando com o meu link da Amazon, vocês ajudam o canal, mas lembrando, é só se vocês forem comprar alguma coisa mesmo, se vocês quiserem comprar um livro, um sabonete, enfim, dá pra comprar de tudo na Amazon. Se vocês forem comprar algo porque querem, priorizem meu link, porque isso vai me ajudar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, XOXO! Gaspidão!